O livro de Êxodo. No primeiro vídeo, nós exploramos os capítulos 1 a 18, que contam a história de como Deus resgatou os israelitas escravizados, enfrentando e derrotando o faraó, enquanto oferecia uma forma de escape através do sangue do Cordeiro da Páscoa. Deus resgatou o seu povo transportando-os por entre as águas do Mar Vermelho em direção ao deserto, onde, surpreendentemente, eles se resmungam e se queixam. Agora, a segunda parte do livro de Êxodo começa enquanto Moisés lidera Israel até o pé do Monte Sinai, onde Deus convida o povo para uma aliança. E aqui nós atingimos outro momento chave da história bíblica, porque nós temos o desenvolvimento da promessa de Deus a Abraão. Então lembre-se, lá no livro de Gênesis, Deus promete que através da família de Abraão, de alguma forma, ele iria restaurar a sua bênção a todas as nações. E aqui nós descobrimos mais. Deus diz que se Israel obedecer aos termos da aliança, eles estarão tão moldados às leis, ao ensino e à justiça de Deus, que se tornarão um reino de sacerdotes. Isso significa que eles se tornarão os representantes de Deus e mostrarão a todas as outras nações quem Deus realmente é. O povo de Israel avidamente aceita a oferta e a presença de Deus aparece no topo do Monte Sinai, na forma de nuvens, relâmpagos e trovões. Moisés sobe ao monte como representante do povo, e Deus revela os termos básicos da aliança, os famosos 10 mandamentos. Esses são os termos básicos do acordo de como será o relacionamento entre Deus e Israel. E depois disso, eles recebem outra coleção de mandamentos com mais detalhes que complementam os primeiros 10. A lei sobre a adoração de Israel, sobre a justiça social, como eles devem viver juntos, todas elas transformando Israel em uma nação de justiça e generosidade, bem diferente das outras nações. Moisés escreve todas essas leis e as leva até o povo, que mais uma vez concorda avidamente com essa aliança com Deus. E uma vez que eles fazem isso, Deus eleva esse relacionamento para um novo estágio. Ele diz a Moisés que quer que sua santa, divina e boa presença habite bem no meio do seu povo, o que nos traz outro aspecto da promessa de Deus. Então lembre-se, depois da rebelião da humanidade no jardim, o acesso à presença de Deus estava perdido. Mas agora, através da família de Abraão, a presença de Deus está se tornando acessível outra vez, por meio dessa aliança. Primeiro para Israel e depois, de alguma maneira, para todas as nações. E o que se segue são 7 capítulos de detalhados modelos arquitetônicos sobre uma barraca sagrada chamada de tabernáculo. Tem o pátio externo com um altar e no centro dele uma tenda com uma sala exterior e uma sala interior. E dentro dessa sala interior, que é chamada de Santo dos Santos, há uma caixa dourada, chamada de Arca da Aliança. Há criaturas angelicais no topo dela, e esse é o ponto de acesso à presença de Deus. Há muitos detalhes nesses capítulos, e é importante saber que cada detalhe tem uma espécie de valor simbólico. Todas as flores, os anjos, o ouro e as joias, isso tudo nos remete ao Jardim do Éden, o lugar onde Deus e o homem viveram juntos em intimidade. Então, o tabernáculo é como um Éden portátil, podemos dizer assim. É o lugar onde Deus e Israel podem viver juntos em paz, pelo menos na teoria, porque exatamente aqui alguma coisa muito errada está acontecendo. Israel quebra a aliança. Enquanto Moisés está lá em cima da montanha recebendo o modelo do tabernáculo, lá embaixo, no campo, os israelitas estão perdendo a paciência. E eles pedem que o irmão de Moisés, Arão, construa um bezerro de ouro para eles adorarem, como o Deus que os salvou da escravidão no Egito. A presença de Deus está logo ali no topo da montanha, eles podem ver isso. Mas aqui estão eles, quebrando os 2 primeiros mandamentos que recém concordaram em cumprir. Não adorar outros deuses e não construir ídolos. E o que se segue é muito importante. Deus sabe o que está acontecendo lá embaixo e convida Moisés a ver a sua ira e dor e diz a ele o que quer fazer. Ele quer destruir Israel. Mas Moisés intercede e apela ao caráter de Deus. Primeiro de tudo, destruir Israel seria voltar atrás nas promessas feitas a Abraão. E depois Moisés apela para a reputação de Deus perante as nações. O que eles pensariam se vissem Deus destruir seu próprio povo? E Deus aceita a intercessão de Moisés. E embora ele traga sim o seu julgamento àqueles que instigaram a idolatria, ele perdoa a nação como um todo e promete renovar a sua aliança. E é bem aqui, nesse ponto da história, que Deus descreve o seu caráter para Moisés. Ele diz:
Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o pecado. E nós temos aqui uma tensão. Deus está cheio de misericórdia, mas ele também tem que lidar com a maldade se ele afirma ser bom. E acima de tudo, Deus é fiel às suas promessas, mesmo que isso signifique, e ele sabe disso, que está se comprometendo com pessoas que são completamente infiéis. Então, depois de renovar a aliança com Israel, Deus chama Moisés para construir o tabernáculo. E mais uma vez temos 5 longos capítulos descrevendo em detalhes a sua construção. E tudo isso culmina no capítulo final, onde o tabernáculo foi finalizado. A gloriosa presença de Deus vem, paira sobre a tenda e nossas esperanças são altas. E então Moisés vai direto para a entrada da tenda e ele não consegue. Ele, na verdade, não pode entrar. E é assim que o livro termina. É bem surpreendente, mas não totalmente se você pensar a respeito. Você pode ver agora como o pecado de Israel danificou o seu relacionamento com Deus, em mais aspectos do que podemos imaginar. Então veja, a abertura do livro é sobre a maldade do faraó ameaçando Israel e a promessa da aliança de Deus. Mas agora, quando o livro termina, Israel se tornou seu próprio inimigo. E é o seu pecado que está ameaçando o futuro da aliança. E a grande questão final do livro é como Deus vai reconciliar esse conflito entre a santidade e a bondade da sua presença com a corrupção e o pecado do seu próprio povo da aliança. A solução desse problema é sobre o que trata o próximo livro, mas por enquanto, esse é o livro de Êxodo.